na rede pública de Campinas. Olá, professora, um bom dia. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Bom dia a vocês, a todos que nos escutam. Obrigada por nos atender. A notícia chama a atenção, os dados são da Secretaria de Estado da Saúde, 44 mil jovens de até 14 anos receberam atendimentos nesse recorte de tempo entre 2021 e 2023. Existem alguns motivos que a senhora considera que poderiam ter causado esse aumento na procura? Olha, esse aumento na procura, ele precisa ser entendida por vários aspectos, né? Mas um deles, sem dúvida, deste período é a pandemia, né? A pandemia trouxe uma mudança drástica na vida das pessoas, de forma particular das crianças e adolescentes. Então, não poder ir à escola, ter que aprender pelo computador, às vezes pelo celular, com todas as limitações que isso trazia, às vezes não conseguir aprender dessa forma, sem a ajuda direta do professor, não poder conviver com os amigos. Em casa, um dos índices que aumentou nesse período foi a violência doméstica. Então, para muitos, conviver com a violência dentro de casa, ter medo dos pais morrerem, ver pessoas da família morrerem da doença, né? Então, há um conjunto de fatores relacionados com a pandemia que interferem na saúde mental de qualquer pessoa. E então, de forma muito extrema, na vida das crianças, dos adolescentes. Os adolescentes sentiam muita falta dos amigos. Doutora, bom dia. Aqui Guilherme Pierangeli. O uso excessivo de telas, né, de celulares, tablets, TV, isso também pode gerar problemas psicológicos, até porque pode reduzir o período de brincadeiras, reduzir o contato social com outras crianças. A senhora acha que isso pode ter um impacto também, já que isso também é algo que cresceu muito durante a pandemia? Isso tem impacto. Não começou na pandemia. O uso excessivo de tela, ele tem sido progressivo na nossa vida, na vida das crianças e dos jovens, não é? As condições de moradia, morar em espaços cada vez menores, principalmente nas grandes cidades, não ter quintal, não ter acesso à rua, não poder fazer bagunça em casa, porque algum adulto que trabalha muito vai ter que arrumar bagunça. Então, foi a televisão, o videogame, é o computador, é o celular. Então, o uso excessivo de tela restringe a possibilidade de brincar, né? Alguém vai dizer, pode brincar nos joguinhos, mas isso é pouco, né? Brincar, se expandir, usar o corpo, expressar emoções, manipular objetos, tudo isso fica restrito e isso sim interfere no desenvolvimento das crianças e dos jovens. E pode ser um fator de sofrimento. Outro fator no recorte do tempo pós-pandemia foram os ataques às escolas. Só no Brasil foram cerca de 9, já foi um recorde registrado no país, com mortes, infelizmente, e uma desestruturação emocional, psicológica, por parte também dos professores. Esse cenário ajudou a, infelizmente, contribuir com esse processo? Esse cenário ajudou muito a contribuir com esse processo. Por quê? Porque, historicamente, a escola, mesmo com os seus problemas, ela é um lugar de proteção, né? É um lugar em que a criança deve sentir que lá dentro ela está protegida. Mas quando esses ataques começam a acontecer, a escola deixa de parecer um lugar de proteção, né? Que não protege mais ninguém. Então, isso sim, isso causou muito pânico, muito medo. As famílias não queriam levar os seus filhos para a escola, as escolas tinham uma certa relutância em reabrir,
como é que reabre, como é que lida com as mortes que aconteceram. Isso causa muito medo. Porém, eu acho que a gente precisa observar que a violência intraescolar não é novidade. Não começou agora. As crianças e jovens vivem na escola o que a gente chama de microviolência. Os preconceitos, né? Os apelidos, a forma como os professores lidam com os alunos, às vezes discriminando alguns, valorizando outros. Aquilo que se ensina muitas vezes é preconceituoso. Então, esses fatores são fatores que causam sofrimento. Se me permite, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Uma criança pequena, do infantil, que na fila dentro da escola abraçou um coleguinha, é uma menina negra que abraçou um menininho branco. E o pai do menino empurra a criança de forma violenta e retira o menino da fila. Isto é uma violência, isto aconteceu dentro da escola, que não soube reagir, e isso traz consequências para a menina que sofreu a violência e para as outras crianças que observaram o que aconteceu. E esses temas precisam ser conversados, discutidos, precisa haver também uma maneira de entender como os educadores, profissionais, pais, nós adultos, sociedade, temos que agir, porque sabe o que eu sinto, professora aí, a senhora me corrige se eu estiver errada, que a gente não sabe o que fazer também, quando acontece. Então, tem uma reação de, nossa, às vezes a gente não sabe o que fazer, é verdade. No entanto, a gente precisa entender que a escola precisa saber o que fazer. A escola, sim. Mesmo que a primeira reação seja de perplexidade, e é normal que a primeira reação seja de perplexidade, mas é preciso, depois disso, saber o que fazer. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta só a gente dizer que crianças e jovens estão em sofrimento. O sofrimento não brota delas espontaneamente. O sofrimento delas tem a ver com as experiências sociais dessas crianças. Como é que elas estão vivendo em casa, como é que elas estão vivendo na escola, como elas se relacionam com as mídias, qual é a relação com a rua. Então, quando a gente tem uma criança, um jovem e um adulto em sofrimento, a gente precisa entender, bom, como é que isso acontece, por que está acontecendo. No caso da escola, quando acontece na escola, é preciso olhar para o que está acontecendo na escola, né? Então, quando a gente fala em psicologia e na importância dela, não é só para tratar aquela situação em que o sujeito já está em sofrimento, mas é também para olhar para a escola, é também para olhar para as relações de trabalho, é também olhar para a comunicação, né? Então, tem esses lados também. Hoje a gente tem uma lei brasileira que diz que todos os sistemas educativos públicos têm que ter psicólogo e assistente social no sistema. E não é para fazer atendimento, é para melhorar a escola. É um trabalho grande do dia a dia que precisa e merece muita atenção. Professora, quero te agradecer aqui por nos ajudar a refletir um pouquinho, sabendo que a Campinas está terminando. Obrigada, e a gente espera aí que essa construção da educação possa ser mais positiva e todos possamos contribuir um pouco. Ok, eu estou à disposição, quando quiserem, vamos conversando. Tá certo. Obrigado. Doutora em Psicologia, Ângela Soligo conversou com a gente sobre essa estatística de aumento de 37% em Campinas pela busca por psicólogos para crianças e adolescentes na rede pública da cidade. O CBN Campinas está terminando, agradecendo aqui a participação do ouvinte da CBN, Cristiana Salvione escrevendo aqui para a gente. Infelizmente, essa geração de agora vai ser uma geração de Alzheimer no futuro, porque a cada 3 horas de jogo no celular equivale a uma pedra de crack nos neurônios deles,
fora a perda de convívio social. Aqui é a opinião forte do Cristiano, né? Tem uma opinião também aqui que eu achei interessante, que o pessoal escreveu aqui, que tá sentindo saudade da época que quando ele empinava a pipa era uma brincadeira tão inocente e o pessoal passa cerol na pipa. É o André Moreira. André Moreira. E acaba sendo muito perigoso, né? Pois é. Tá aí as opiniões aqui dos nossos ouvintes que sempre participam com a gente. O CBN Campinas está terminando. Obrigada pela sua participação. Continue aqui na CBN. Uma ótima tarde para você. Para você também, Pierange. Para você também. Até amanhã, pessoal.